Glórias a Jesus. Livro do Gênesis, capítulo de número 30. Eu quero ministrar nesta manhã livro do Gênesis, capítulo de número 30. Eu quero ministrar aos irmãos sobre os filhos de Isacar, discernindo os tempos e as estações. Livro do Gênesis, capítulo de número 30, verso de número 17, depois o verso de número 18. Glórias a Jesus. E ouviu Deus a Leia, ou alguns textos, Lia, e concebeu e teve o 5º filho. Então disse Leia: Deus me tem dado o meu galardão, pois tenho dado a minha serva e ao meu marido, e o chamou o seu nome Isacar. Vamos para o capítulo 49, verso de número 14. Isacar é jumento de ossos fortes, deitado entre 2 fardos. Isacar é um jumento de ossos fortes, deitado entre 2 fardos. Feche seus olhos, peça para que o Espírito de Deus fale com você nesta manhã, que a presença do nosso Deus se manifeste nesse lugar, sobre esse ambiente, nos ensinando e passando aquilo que Ele tem para nos edificar. Senhor, nós abrimos o nosso coração nesta manhã, nós nos doamos e nos rendemos totalmente a Ti, Jesus. Nós entregamos a nossa vida, ó Deus, diante do Teu altar. Pedimos, ó Deus, fale com os Teus filhos nessa manhã, fale com a Tua igreja nessa manhã, fale, ó Deus, com o Teu povo e nos ensina-nos, ó Deus, a adorarmos, cultuarmos, celebrarmos, entregarmos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração, toda exaltação. Nós rasgamos o nosso coração, ó Deus, diante do Teu altar, para recebermos a Tua palavra, e a nossa mente para a revelação e entendimento daquilo que o Senhor tem para nós. Nos edifica-nos, ó Deus, nesta manhã, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Glórias a Deus. Meus amados, quando lemos o texto do livro do Gênesis, capítulo de número 30, no verso 17 e verso 18, nos conta a história de um dos filhos de Jacó, precisamente o 9º filho dos 12 que Jacó teve. Isacar foi o 9º filho de Jacó, o 5º filho de Lia ou Leia. Sabemos bem da história que Jacó teve 2 esposas, Lia ou Leia e Raquel. Ele trabalhou por 7 anos para ter Raquel, mas foi-lhe entregue Lia. E depois ele trabalhou mais 7, porque Labão passou a perna em Jacó. Ele trabalhou por mais 7, ou seja, 14 anos para que ele tivesse Raquel. Então o sentimento que Jacó tinha por Lia não era um sentimento de amor, não era um sentimento de paixão, não era um sentimento de carinho. Ele tinha Lia somente em razão de uma necessidade, uma impulsão que Labão havia concedido, porque Lia era mais velha, porque Lia estava ali sem nenhum marido, não tinha tido ainda filhos, então ele não tinha como entregar, ou não quis entregar Raquel, mesmo ele negociando com Labão, que trabalharia por 7 anos para que ele tivesse a Raquel. Ele foi, na hora da troca, foi enganado e foi-lhe entregue Lia, ao invés de ser entregue a ele a Raquel. Mas aqui o contexto que me fala da história é que, mesmo sem ser amada, mesmo sem ter o carinho de Jacó,
mesmo sem ser concebida como sua esposa principal, Lia teve 7 filhos, e dos 7, o quinto chamava-se Isacar. O quinto era o que ele foi a criança que veio para trazer prosperidade sobre a família de Jacó. E a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que entre tudo que havia lhe acontecido, entre todas as afrontas, as negativas, as rejeições que Leia sofreu por Jacó, nada disso impediu de que Leia frutificasse. Ela mesmo sendo rejeitada, mesmo não sendo amada, mesmo sendo colocada, mesmo entre ela e Raquel ter a entre Lia não ser reconhecida e ser somente colocada como uma subalterna, somente como uma escrava, como uma serva, como uma qualquer, não sendo considerada ou tendo o valor, o carinho, o amor de Jacó, Lia não deixou se abater diante dessas circunstâncias. Ela frutificou, ela deu 7 filhos a Jacó. Ela não deixou que as palavras fizessem ou colocasse ela para baixo ou desanimasse ela a respeito do propósito, porque sobre Lia, sobre Leia também havia uma palavra de Deus, sobre ela havia também uma bênção delegada dos céus, sobre ela estava a herança dos filhos de Jacó, e ela foi a mulher que deu a concepção para 7 dos filhos de Jacó. Então sobre ela também estava a bênção do Deus de Jacó, estava estendido sobre ela. E isso me fala muito, porque o que nos dizem ao nosso respeito, ou o que se levantam contrário a nós, ou o que falam para tentarem nos definir, ou tentarem nos paralisar, não pode impedir-nos de frutificarmos diante de Deus. Aquilo que falam ao seu respeito, os desânimos que tentam lançar sobre você, as palavras que tentam projetar, dizendo que você não pode, que você não consegue, que você não vai alcançar, de que você não tem esperança, pessoas que não acreditam em você, que não dão crédito a você, que não investem em você, que não olham em você o potencial de Deus sobre você. Eu quero nesta manhã liberar uma palavra profética dizendo para você: Deus já olhou para você e Ele acredita e aposta em você. Então levanta a tua cabeça, acredite que sobre você há uma palavra liberada dos céus, que pode levantar quem for, rejeitar quem quiser rejeitar, tentar te desanimar quem quiser tentar desanimar você. Sobre você há uma palavra diretiva dos céus. O que você não pode é você mesmo se olhar ao inverso, é dizer: olha, eu não vou seguir a palavra profética, eu vou optar pelo que as pessoas falam ao meu respeito. E o interessante é que quanto mais desafiadores forem os embates da vida, mais preparado para viver o chamado dele você estará, porque aquilo que não te mata te deixa mais forte. Eu estava lendo esses dias C.S. Lewis, um teólogo muito interessante, e ele tem uma frase que me chamou a atenção dele, e eu até anotei para essa mensagem, dizendo que as dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. As dificuldades preparam pessoas comuns para destinos extraordinários. O que fizeram com Leia não foi o bastante para pará-la e parar os sonhos de Deus sobre a vida dela. Ela avançou, ela frutificou, porque quem anda com Deus anda na contramão da concepção desse mundo, aonde ninguém dá crédito, aonde ninguém imagina, aonde ninguém investiria. Deus olha e fala: aí eu vou investir, aí eu vou acreditar, aí eu vou impulsionar. Isacar nasce no meio desse contexto de recusa, de rejeição da sua mãe, de rejeição daquilo que ele nem esperava e nem imaginava e nem projetava.
Mas ele nasceu nesse contexto de rejeição. E nasce Isacar, e naquele momento que ele nasce, Leia e Jacó apresentam a Isacar e falam: esse meu filho nascerá e chamará Isacar. Isacar significa recompensa, galardão. No radical do original da palavra hebraica, Isacar significa galardão de prosperidade, aquele a quem há a prosperidade, ou seja, a bênção de Deus era sobre Isacar, ou melhor, Isacar era a própria bênção de Deus. Aprenda algo nessa manhã: você não é um canal de bênção, você é a própria bênção de Deus sobre esta terra. Por onde você andar, você não transmite a bênção, você é a bênção de Deus. E onde a bênção de Deus está, ela impulsiona um ambiente, ela muda a atmosfera. Onde a bênção de Deus está, a prosperidade acontece, o cuidado de Deus vem, os olhos de Deus estão fitos, porque você não é um canal de bênção. Canal de bênção é aquele que somente vem, recebe, passa por ele e vai-se embora. Não, você é a bênção de Deus. A bênção vem e fica. Por onde você pisar, a bênção de Deus estará. Aonde você estiver, a bênção de Deus estará sobre você, em você, por você, em meio de você, por meio e através de você. A bênção de Deus se manifestará no seu trabalho, na sua família, na sua casa, na sua saúde, entre os teus entes queridos. Você é a bênção de Deus. Entenda que Isacar nasceu nesse contexto, todos os dias sendo chamado, sendo reconhecido como a bênção de Deus. Lá vai a bênção, ô bênção, ô abençoado. Já viu esse tipo de gente? Geralmente quando a pessoa esquece o nome, ela chama de abençoado. Se a pessoa chamar de abençoado é porque ela esqueceu o seu nome, pode ter certeza. O pastor faz muito disso. O abençoado esqueceu o seu nome, mas é a bênção de Deus, é o abençoado. E por toda a vida Isacar cresceu nesse ambiente de sendo chamado abençoado. Olha o próspero, olha a recompensa de Deus. Para onde você vai, abençoado? Onde você vai, abençoado? E isso foi enchendo o coração de Isacar. Isacar cresceu, passou a sua infância sendo e ouvindo que ele era o abençoado, passou a sua adolescência ouvindo que ele era abençoado, passou a sua juventude e alcançou a sua maturidade ouvindo que ele era abençoado. Não são palavras de confirmações, não são palavras de afirmações, não são somente palavras de autoestima, mas é a certeza de quem ele era, porque sobre nós está depositado uma identidade de quem nós somos diante de Deus. Você é, e ponto final. Você é abençoado, quer o inferno não queira, quer o diabo não queira, quer os faladores não queiram, queiram as pessoas que te amam ou te odeiem. Você é abençoado e ponto final. Isso é a sua identidade, e a sua identidade não pode mudar por aquilo que dizem ao seu respeito. E ele cresceu, mas no capítulo 49 que nós lemos, a história muda um pouco, porque Jacó chega ao momento da sua velhice, e ele prevê naquele momento já o seu passo final, a sua morte. E por costume patriarcal, todo o cabeça, o patriarca da família, ele tinha por costume reunir os seus filhos quando ele já estava no pressentimento da sua morte, da chegada da sua morte, e ele distribuía-lhe as bênçãos, distribuía-lhes a herança, chamado hoje no direito francês o direito de Saizine, que era a propriedade passada após a morte. Até hoje acontece isso, né? Se alguém está querendo herança durante a vida, tem alguma coisa errada, porque a herança ela vem pós-morte. Então ele naquele momento, ao pressentir, ele distribuía por bênção e por herança, e dizendo: olha, eu já vou deixar o testamento pronto, sobre você eu vou abençoar e vou liberar sobre você tal herança. E assim fazia o patriarcado, e assim aconteceu com os 12 filhos de Jacó. E o capítulo 49 nos traz as bênçãos e as maldições, que eram as orientações, que eram palavras proféticas liberadas por Jacó aos seus filhos.
E aí ele começou a liberar sobre os filhos, e foi chamando um a um, e foi trazendo a bênção, e falou: olha, Judá, você será um leãozinho, Judá, você é o leãozinho, o reconhecido leão da tribo de Judá, da qual veio a descendência do Cristo Jesus, da linhagem de Davi, do rei Davi. Zebulon, você vai habitar em portos, sobre os mares. Dan, você será como uma serpente sagaz, inteligente, você terá visão, você vai alcançar e vai conseguir dar o bote no momento certo e exato. Naftali, você será como uma serva solta, formosa, saltitante. Olha, José, você é um ramo frutífero, José. Mas Isacar, quando ele chama Isacar para a bênção, o menino que foi a vida inteira chamada de a bênção, Jacó chama Isacar e fala: Isacar, meu filho, você é um jumento de ossos fortes. Pensa que loucura, gente. Jacó, o impacto que foi psíquico, no ego, na alma de Isacar. Isacar parou e falou: eu não estou entendendo, papai. A vida inteira eu fui chamado de a bênção, da recompensa, do galardão, do nascido escolhido. Eu fui chamado da bênção, eu sou a bênção, eu tenho a bênção. Oh, acho que você errou. Não é outra bênção? Como é que o Senhor me fala que eu sou um jumento? Ainda um jumento de ossos fortes. Sabe aquele negócio que você é o famoso assim que você, nossa, hoje você está bonitinho. Bonitinho é que ele quer falar que você está feio. É um feio arrumado. Você está bonitinho hoje, né? Não cai nessa daí. O bonitinho é o feio arrumado. Jacó foi direto na veia e falou assim: olha, você será chamado como jumento de ossos fortes. Imagina naquele momento o que foi esse impacto para a vida de Isacar. Jumento, ele é um animal de trabalho e de carga, diferente do cavalo. Poderia muito bem falar para Jacó: Jacó, por que você não falou que eu era um cavalo, pai? Um alazão, né? Não faz lembrar muito o desenho do bicho lá da Fiona, né? Que queria ser um jumentinho, queria ser um alazão. Fiquei lembrando disso daí, preparando a mensagem, lembrando do desenho. Olha que loucura. Lembrando do desenho. Ele falando: mas pai, por que você não falou que eu era um alazão, um cavalo, mas um jumento? Um jumento? E aí eu comecei a pesquisar. Falei: qual é a diferença? O jumento, ele consegue carregar 3 vezes mais o seu peso, diferente do cavalo. O cavalo tem beleza, o cavalo tem estatura, mas o cavalo não aguenta muito peso. É diferente entre beleza de um cavalo, entre o glamour e o status. É preferível ter força para carregar o peso da vida. Quem tem ossos fortes tem solidez. Ossos fortes fala sobre estrutura para aguentar o que Deus vai depositar sobre nós. Ei, Isacar, você vai passar por momentos difíceis, você vai passar por momentos complicados. Meu filho, você precisa ser forte como jumento, porque a carga que você vai ter que carregar, os pesos das palavras que se levantarão contra você, os desafios que você vai entrar, não adianta ter o clamor, ter o status e a beleza de um cavalo, mas você precisa de ter a submissão, a rejeição e a fortaleza de um jumento. Sabe o que Deus está falando conosco? Ele está fortalecendo os seus ossos para você carregar o peso daquilo que vai vir sobre a tua vida. Ah, Senhor, eu não aguento. Aguenta. Tu és um jumento de ossos fortes.
Ah, Senhor, mas essa tempestade eu não vou passar. Senhor, eu não sei mais o que eu vou fazer. Senhor, eu estou desesperado. Você consegue. Sabe o que Deus está falando conosco? É que em todos os momentos em que você pensar que não pode, Ele vai falar para você: você pode. Quando você dizer eu não suporto, Ele diz eu te sustento. Porque todas as vezes em que você estiver passando por circunstâncias problemáticas, complicadas da sua vida, na sua alma, no seu espiritual, no seu financeiro, na sua família, o Senhor lembrará a você que você tem ossos fortes, porque sobre você há a presença do Espírito Santo. E no momento que você estiver complicado, não estiver mais conseguindo, não estiver mais subsistindo, estiver arriado, estiver desanimado, o Espírito Santo te levantará e intercederá ao seu favor. Romanos capítulo 8 fala a respeito disso. Romanos 8, se não me engano, 26 e 27 fala que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Sabe o que isso quer dizer, Tiago? Não é que o Espírito Santo ele vai ficar somente chorando por nós, é que é no momento das nossas dificuldades em que nós não conseguimos expressar palavras de gratidão, no momento em que nós estivermos sendo afligidos na nossa alma, tentarmos desanimar, paralisar, recuar e para trás, deixarmos com que as coisas, as palavras e as pessoas nos pressionem para baixo, o Espírito Santo interpreta os gemidos da nossa alma, e isso chega como uma oração diante de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo em Romanos fala que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Os gemidos inexprimíveis é nosso, mas quem consegue traduzir diante de Deus é o Espírito Santo de Deus. É por isso que ele nos coloca ossos fortes. Em Marcos capítulo 11, no verso 4, verso 9, aqui está uma outra história interessante. Jesus, entrando em Jerusalém, ele tira o opróbrio do jumentinho, porque todo mundo esperava que o mestre, o rei dos judeus, o rei dos reis, o senhor dos senhores, entraria com glamour montado num cavalo dentro de Jerusalém. Mas Jesus separa um jumentinho, um filho de jumento, fala assim, um filhote de jumento, fala no texto. Ele entra em Jerusalém montado num filho de jumento, num jumentinho, e as pessoas começam a exclamar: Hosana, bendito seja aquele que vem no nome do Senhor, bendito é aquele que vem trazer o reino do pai Davi, bendito seja o Deus de todas as alturas. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava trazendo o cumprimento de Zacarias. Zacarias 9:9 fala a respeito disso, que ele alegraria com uma filha de Sião, exultaria em Jerusalém: eis que o rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre o jumento, um asninho, um filho de jumento. Sabe por quê? Entenda porque Jesus entrou em Jerusalém montado num jumento e não em cima de um cavalo. Porque cavalo, ele é um animal que era apresentado em guerra. Nunca se via um rei chegando numa batalha, numa guerra, a pé. Ele era sempre montado num cavalo. Os generais sempre iam montados no cavalo, porque cavalo era um animal de guerra. E Jesus, quando estava entrando em Jerusalém, ele não estava entrando para criar ou fazer uma guerra, mas ele estava entrando sobre um jumento de cargas, humilde, para dizer: olha, eu estou entrando para poder fazer a obra, para salvar aquele a que havia perdido. É por isso que depois em Apocalipse, Jesus ele vem diferente. Ele já não entra mais em Jerusalém montado num jumento para poder trazer a obra, para trazer salvação, para trazer a redenção do homem, como aconteceu em Jerusalém, mas ele vem montado num cavalo branco, agora para reger a terra com seu cedro de justiça, e dizendo: está aqui escrito sobre a coxa, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele vem montado num cavalo para reinar e julgar a terra. É extraordinário esse Deus.
É extraordinário a maneira de como ele se manifesta aos seus filhos. É extraordinário a forma de como ele se manifesta aos seus ungidos. E o interessante que da tribo de Isacar, um jumento de ossos fortes, nasceram os homens que tinham visão e discernimento. Os homens de visão e discernimento. Entenda o que isso aconteceu. Esse negócio aqui azul pifou. Os homens de visão e discernimento. O que isso significa? É que dos filhos de Isacar, vieram a direção para o povo de Israel. Quando precisava-se de homens de conhecimento, de homens de direção, de homens que tivessem ciência e visão, era chamado os filhos de Isacar. Era comissionado os filhos de Isacar. Os filhos de Isacar sabiam discernir os tempos e as estações. Livro de 1 Crônicas, capítulo 12, no verso 32, a Bíblia fala que dos filhos de Isacar, eles eram destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer. E 200 dos seus chefes e de todos os seus irmãos seguiram debaixo da palavra de Deus. Porque homens de visão e de discernimento caminham sob a palavra de Deus. Quer orientação para a sua vida? Siga debaixo da palavra. Quer entender quais são os próximos passos que você precisa de ter e dar na sua vida? Entenda e coma e se alimente da palavra. A palavra tem a instrução, a direção e da visão certa para você caminhar e avançar segundo o propósito de Deus. Entenda que a palavra é o cerne para que possamos caminhar segundo o propósito. Os filhos de Isacar tinham tanta importância por conta do seu conhecimento e visão dos tempos futuros, que Débora, antes de adentrar na guerra, no livro de Juízes, no capítulo de número 5, verso 15, se não me falha a memória, quando Débora foi adentrar a guerra, ela chamou os chefes e foi chamar os soldados de cada tribo para se levantar em guerra contra os inimigos, e ela falou assim: olha, nós não vamos sair daqui antes de chegarem os filhos de Isacar, porque eles terão a ciência, a direção e o conhecimento do tempo das estações. Deus está levantando nesta geração, nesta igreja e nesse tempo, os filhos que terão discernimento de qual é o tempo exato, a estação exata, o momento exato de como caminhar, o que fazer e como se vestir. Deus está levantando uma geração que tenha um entendimento de qual é a estação correta para avançar e a estação correta para recuar, porque existem momentos na nossa vida que Deus fala avança, mas existem momentos que Deus fala recua, e somente os filhos de Isacar têm um entendimento sobre isso. Somente os filhos de Isacar vão conseguir ter o discernimento espiritual para compreender a hora de avançar e a hora de recuar, a hora de progredir e a hora de paralisar, a hora de possuir e a hora de deixar. Os filhos de Isacar são dotados de conhecimentos para poderem agir segundo o propósito direcionado pela palavra de Deus. Na NVI é interessante que esse mesmo texto de 1 Crônicas 12, ele fala que da tribo de Isacar, 200 dos chefes que sabiam como Israel deveria agir em qualquer circunstância, foram baluartes de anunciação. Ou seja, os filhos de Isacar entendem e sabem a hora certa de agir. Este é o tempo em que Deus levantará homens e mulheres que discernirão os tempos e as estações, terão revelação dos passos futuros, não serão enganados pelas distrações, pelas estratégias do inferno, mas caminharão segundo o projeto designado por Deus para esse tempo. Que o Senhor derrame sobre nós a unção dos filhos de Isacar, que tenhamos discernimento
dos tempos, das estações. Sejamos fortalecidos, fortificados, sustentados, ainda que como jumento, mas com os ossos fortes, aguentaremos a peleja e a batalha, e o Senhor será conosco em todo tempo. Se coloque de pé, eu quero orar por você.